Então a gente vai falar um pouquinho das funções de ativação que a gente tem. Então, caso não usássemos, a gente só conseguiria fazer funções lineares, ou seja, separar como se fosse uma linha entre entre várias instâncias. A gente não ia conseguir fazer uma curva ou uma fronteira mais complexa. Isso não seria sentido quando você tem muitas unidades escondidas, né? Tipo, não faria sentido a gente ter mais unidades escondidas ou mais camadas para isso, né? Então, e uma função de ativação pode aumentar ou diminuir a velocidade do aprendizado também. E justamente por ser umas que podem dar vanishing gradients, igual a gente vai falar aqui. A sigmoide, por isso que a gente até fala na regressão logística, em sigmoide, a gente só usa na última camada, no caso for uma classificação binária. Por quê? Porque ela tende a ter vanishing gradients, porque os valores dela ou fica muito próximo de 0 ou fica muito próximo de 1. E quando ela fica muito próximo de 0, a chance de dar vanishing gradients é muito grande. Então, quando muitas instâncias ficam muito próximo de 0, então a chance de dar vanishing gradients é muito grande. E aí você tem uma outra forma, que é muito parecida com o sigmoide, que você pode estudar, que é a tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica é o que acontece. Os valores ou ficam muito próximos de 1 ou muito próximos de menos 1. E aí evita essa questão de ficar muito próximo de 0, e por ficar muito próximo de 0, o gradiente começar a ficar muito lento. Outra que a gente usa geralmente é o padrão para ser usado nas camadas intermediárias em redes neurais profundas, é o Rectifier Linear Unit, é o ReLU. Eu não coloco o nome em português porque eu não vejo o nome em português em lugar nenhum. E aí, uma coisa interessante aqui que eu não falei, cada um aqui vai ter a nossa derivada, que é justamente a derivada que a gente tem que usar para backward propagation, por isso que eu coloco a derivada aqui. Então, o ReLU, ele faz o quê? Ele zera, ele ou mantém o Z no valor que ele está, ou ele zera ele se o valor for negativo. Esse daqui é o nosso ReLU. A ideia dele é que ele vai desativar algumas unidades que está com valor menor que 0. Então a ideia é desativar algumas unidades. Isso é bom para o aprendizado. Isso também é bom mas isso pode dar um probleminha, que quando o valor é 0, a derivada é 0, o peso não é atualizado. Ele não vai incrementar, não vai gerar um aprendizado nesse peso que é 0. Isso chama dead ReLU. Então, para alguns pesos, esse é 0. Pode não ser problema, porque como você pode ter numa rede neural, você tem vários pesos, um peso que não está sendo otimizado pode não dar problema. Mas se você quiser resolver isso, você pode usar o Leaky ReLU. A Leaky ReLU, você tem um alfa Z aqui, para que ele não fique sempre 0, né? Fique um valor muito próximo de 0. O alfa pode ser um valor bem próximo de 0, para ficar bem, por exemplo, aqui 0.1, e aí você vai ficar mais suave quando for um valor menor que 0, o Z for menor que 0. Então, da mesma forma aqui, né, se Z for menor que 0, eu desativo. Aqui, se for menor que 0, eu coloco um valor muito pequeno, né? E outra questão interessante também é como a gente faz para classificação, por exemplo, se você tem um problema de que você quer classificar em 3 classes. Então aqui você tem R, que é um conjunto de rótulos, né? E aí você quer classificar com esses R's. Então o que você quer? Para cada unidade de P você tem a probabilidade que essa instância seja desse determinado rótulo para cada instância. Então você tem que calcular a probabilidade dessa instância ser desse rótulo. Então, como que você calcula isso? A ideia dele é você faz uma coisa bem simples na saída da última camada, né? Você tem a saída da última camada, para cada instância você tem N unidades. Quantas unidades vão ter? Se você tem 3 classes, você tem 3 unidades. Cada unidade vai ser a probabilidade de pertencer a essa classe. Então, como que eu faço isso?
eu poderia muito bem colocar isso daqui, normalizasse, isso daqui se 5 fosse, aqui se você tem 10, né, 5 seria 50%, aqui 20%, 20% de chance. Mas assim, a ideia do Softmax é que ele potencialize a classe que tem maior probabilidade no que tenha menos para melhorar também a velocidade de aprendizado até. E aí, se você tem isso daqui, você aplica essa fórmula aqui, calculando o exponencial de z, que é uma normalização, mas uma normalização que vai potencializar o que tem maior probabilidade e diminuir o que tem menos probabilidade. E aí você vai ter, por exemplo, para a instância... Então, o softmax, ele é uma camada especial, uma função de transformação especial que ela vai transformar, vai fazer a transformação para quando você tem uma classificação que não é binária, por exemplo, de 3 classes. Como que é o softmax? Vamos supor que você tem uma rede neural e o softmax vai fazer o seguinte, se você tem 3 classes, essa saída vai ter 3 unidades, essa camada do softmax. Ela vai ter 3 unidades. Para que ela vai ter 3 unidades? Cada unidade vai te cuspir para cada instância a probabilidade dessa instância ser dessa determinada classe. Como que eu faço isso? Aqui eu tenho as unidades, né? Aqui eu tenho as unidades, aqui eu tenho as instâncias. Então, se eu tenho, por exemplo, 2, 4, 5, eu tenho uma probabilidade maior. Vamos supor, cada unidade aqui é a probabilidade de ser de uma determinada classe. Essa daqui é a classe que eu tenho uma probabilidade maior, essa daqui um pouco menor e essa aqui um pouco menor. E aí eu normalizo isso. Eu podia normalizar fazendo somatório, né? Que aqui seria 5, 6, aqui seria 6, né? E dividir isso aqui por 6. Que aí 5 por 6, 4 por 6, 2 por 6. Aí eu vejo que a probabilidade de ser dessa classe aqui seria maior. Aí eu faço uma conta um pouquinho diferente aqui, que é justamente para forçar a probabilidade de ser a classe, aqui tem uma maior probabilidade, a classe tem uma maior probabilidade, tem uma probabilidade maior, e as outras têm uma probabilidade pequena, bem pequena, algumas próximas de zero. Para que a gente faz isso? É para melhorar o aprendizado. Isso, né, normalmente na hora de você põe. E para fazer um aprendizado, o aprendizado fica melhor do que fazer uma normalização simples. Então, para isso que você faz assim. E aqui você tem uma tabelinha de qual função de ativação na última camada, dependendo do tipo que você quer, teu problema que você tem, né? Então, se você tem um problema de classificação binária, você vai usar o sigmoide, e aí você vai fazer para a função de perda uma entropia cruzada, igual a gente falou, entropia cruzada binária. E aí, se você tem múltiplas classes, você vai ter um softmax, e aí você vai ter uma entropia cruzada de múltiplas classes também, que é muito parecido, só que você é aplicado a várias classes. A regressão com valores entre 0 e 1, você usa o sigmoide na última camada, e o mean square erro, que é a média quadrada do erro. Então, se você quer uma regressão, que é valores entre 0 e 1, e aí você está querendo aproximar, então você calcula a média quadrada do erro dessa aproximação. E regressão com valores arbitrários, você não usa a função de ativação na última camada e usa o mean square erro também, para a função de perda. As vantagens da rede neurais é que você consegue calcular fronteiras bem complexas, bem interessantes. Com grande quantidade de dados, ela é considerado um estado da arte de várias tarefas, principalmente visão computacional e processamento de linguagem natural. Ou seja, é considerado uma das melhores métodos de aprendizagem da máquina quando se tem quando você quer fazer uma classificação por imagem, por exemplo, categorizar a imagem, etc. Ou texto, em algumas questões de texto, mas assim, em texto, por experiência própria, às vezes use o SVM, use um Random Forest, principalmente quando você tem cada instância uma frase. Aí é interessante você usar um SVM também. É bom sempre testar. Não existe bala de prata e rede neural profunda não é bala de prata. Em vários casos pode também não ser bom.
Outra coisa boa dela é a flexibilidade na entrada e saída. Você tem uma menor necessidade de área de atributos, não é que você não precise fazer nada, mas em alguns casos você pode colocar dados menos estruturados para eles, né? Igual os atributos que a gente fez super calculadinhos. Mas quanto melhor e mais informativo vai ser esse atributo, melhor. Então, se você tem como você fazer um atributo mais informativo de uma forma barata, é muito melhor você fazer esse atributo de forma barata do que você fazer uma rede neural usar atributos menos informativos, tipo o pixel da imagem. No caso da imagem, lógico que você acaba tendo o CNN, que você gera atributos de forma... o CNN você gera, ele já é pronto para trabalhar com o pixel da imagem, mas se você não tivesse o CNN, você não conseguiria, às vezes, com o pixel da imagem, ter uma informação muito importante. Já falar do CNN na próxima aula, uma das próximas aulas, vocês vão entender o que eu estou falando melhor sobre o CNN. E aí, quanto mais profunda a rede, mais parâmetros a ser aprendidos, ou seja, mais pesos a serem aprendidos. Quando eu falo parâmetro aqui, a gente fala em peso, por quê? Porque em redes neurais profundas convencionou, em rede neural, que parâmetros são os pesos. E os hiperparâmetros são os parâmetros que você vai tipo a taxa de aprendizado, são esses parâmetros que você vai pondo na rede neural mesmo. E aqui você tem um grande problema disso, de você ter parâmetros a serem aprendidos, que você tem uma tendência maior ao overfitting. Geralmente também é uma grande quantidade de necessidade de treino que você precisa, centenas de milhares ou mais. Às vezes a gente consegue melhorar isso com transfer learning, eu até comento isso em CNN também. E a criação do modelo pode ser muito demorado, o uso de GPU pode auxiliar, mas ela é demorada. Outra questão é que ela não é interpretável, não é igual uma árvore de decisão, que se você tem um resultado, você sabe por que teve esse resultado. Tipo, a árvore de decisão vai te dar um resultado, essa imagem é um gato porque o meu atributo X é maior que tanto, o meu atributo Y é menor que tanto, e quando acontece isso, meu gato é essa classificação. A forma que a rede neural profunda é feita, você consegue ter uma interpretabilidade do resultado da mesma forma. E é necessário normalizar os dados. E uma coisa melhor ainda é normalizar a saída, até para evitar também exploding gradients. Por camada, você pode normalizar essa saída, ou seja, transformar em valores entre 0 e 1. E geralmente, ou a saída ou o Z que é mais usado para normalizar. Isso auxilia muito na velocidade de aprendizado também, porque é justamente que você evita um exploding gradients, e isso facilita bastante e melhora o nosso resultado. E aqui nossa biografia de hoje, a gente se baseou muito nesse livro, Deep Learning with Python, e também no curso do Coursera, também na especialização de Deep Learning, que desses dois cursos aqui, Neural Networks and Deep Learning, Improving Deep Neural Networks, Hyperparameter Tuning, Regularization and Optimization. Desculpa o meu inglês, mas é essa a vida. Então é isso aí. Obrigado, gente.